Palavra de Deus, onde o Senhor tem nos trazido o Evangelho narrado por Marcos. Marcos, no capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Capernaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam-lhe assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega. E disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham-o seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse-lhes: Podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Da outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Da outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Amém. Amém. Lendo essa passagem, observando tantas coisas que estão em volta de nós, nós podemos ter uma conclusão: que alguma coisa
está muito errada. Alguma coisa está muito errada com o planeta, com a Terra. Alguma coisa está errada com a natureza. Alguma coisa está errada com os homens. Alguma coisa não fecha no raciocínio. Se eu quiser falar de Deus, talvez uma palavra que possa não definir, é impossível definir Deus, mas se uma palavra que possa localizar, pelo menos, aonde está a sua mais excelente manifestação, talvez fosse amor, porque os seus 2 mandamentos se resumem em amor. Primeiro, é que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso ser. E o segundo é amor outra vez. Devemos amar o nosso próximo. Então dá para falar que Deus, de alguma maneira, a essência dele é o amor. Isso cria um conflito, porque sendo Deus amor, criador de tudo, e olhando o mundo, alguma coisa não fecha. Não fecha. Porque nós estamos rodeados na própria natureza. São terremotos, são maremotos, são vulcões, tornados, são furacões, são nevascas terríveis que dizimam lavoura, matam pessoas. São chuvas de granizo que acabam com toda uma plantação, matam pessoas e animais. São inundações, como aconteceu no sul. São terremotos que destroem. Se não bastasse tudo isso, ainda temos pestes de todo lado. Somos assolados por doenças. São tantas. De vez em quando eu escuto acerca de doença que eu nunca havia ouvido falar sobre ela. O compêndio de doenças é largo, extenso. Alguma coisa não fecha. Alguma coisa está errada. Ora, Deus sendo amor, eu vejo um panorama desolador em volta de nós. Os predadores no passado eram um terror. Eles matavam, eles destruíam, os grandes predadores. Mas o maior predador do planeta Terra, o mais terrível de todos, não mora nas cavernas. Ele tem nome de homem. O maior predador que esse planeta conheceu é o ser humano. E alguma coisa vai mal. Porque como eu consigo encaixar a bondade de Deus com toda a sorte de miséria que rodeia cada um de nós? Como eu consigo coadunar esse amor tão grande com um quadro tão triste? Nós lemos aqui crianças entubadas, pessoa com câncer. Se nós tirássemos um retrato do planeta e trouxéssemos todos os lamentos de todos os seres humanos, nós íamos ficar aterrados, assustadíssimos. Porque os lamentos, eles se espalham. Em toda casa, em toda família tem alguém se lamentando de alguma coisa. Em toda casa alguém tem um choro em algum momento e é impossível viver sem algum lamento. Alguma coisa não fecha. Alguma coisa está errada. Eu tenho 2 maneiras de enxergar esse erro. Eu falo que esse erro, Deus é o culpado dele. E eu seria louco. Eu falo que o inimigo é o culpado dele.
Ou eu falo que o homem é o culpado dele? Alguém tem que ser culpado de tudo isso. De onde vem essa desorganização? De onde vem esse estado lamentável em que nós vivemos e que a Terra sempre viveu? Os homens, quando se organizam, com todo o conhecimento científico, tecnológico, filosófico, eles não conseguem promover o bem coletivo. Eles fazem guerra de tempo em tempo. São países que, por interesse de um pedaço de terra ou por outra coisa, invadem, matam. Já passaram por aqui homens que acharam que eles eram uma espécie de semideuses. Mas debaixo da terra não se ouvem mais suas vozes. A morte silenciou todos eles. Nessa grande arena de combate, o homem se acha tanta coisa. A morte silencia um por um. Um por um. E alguma coisa está errada aqui. Alguma coisa está errada aqui. E se eu não posso culpar Deus, eu tenho que escolher se eu culpo o inimigo ou se eu culpo a mim. Alguém tem que ser culpado. Ou quem sabe os dois. Vejam, um homem paralítico, as doenças tão inumeráveis. Como pode? Não deveria ter doenças, mas tem. Como que eu posso entender isso, irmãos? Eu tenho uma explicação. Santa, pura, certa, infalível. Sabe qual a explicação? Isso tudo são sintomas, não são causas. Tudo que se vê em volta de nós, que é mal, é sintoma de um problema, e é um problema só. É o único problema que ocasiona toda sorte de maledicência, de miséria, de sofrimento, de lástima e, por fim, da morte. Tudo se resume num problema único, que o homem insiste em ignorar, que a sociedade despreza. Quanto mais sabe o homem, tanto mais ele despreza. Tanto mais poderoso, tanto mais ele ri de um problema antigo, que não foi resolvido. Há um problema que não foi resolvido e ocasiona toda sorte de maldição, toda sorte de miséria, que gerou a morte, que enche o inferno de habitantes, todos os dias. Todos os dias o inferno recebe um conjunto enorme de pessoas gemendo, gritando de pavor. É um problema só. E o problema não é Deus. Nem é só o inimigo. Se eu atribuísse todo o problema para o inimigo, eu estava isento. Se o inimigo fosse culpado de tudo, eu era inocente por excelência. Se eu não posso colocar toda a culpa nele, eu tenho que distribuir a culpa dele comigo. Sabe o que Paulo falou? Todos pecaram e todos juntamente se tornaram inúteis. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Eu procurei na terra um homem justo e puro e não achei. Assim diz o Senhor. O pecado é o grande problema. O pecado foi descaracterizado. O pecado foi escamoteado. Ele foi maquiado. Ele foi trapaceado. Os negociantes trapaceiam, mentem, enganam. Eles pegam um carro com motor fundido, dão um retoque nele e vendem para fundir na mão do comprador. Alguém contrabandeou o pecado, mentiu desde o princípio. Não, Adão, você não... você não morre. Fica tranquila. É o pecado. A razão de todo gemido humano é o pecado. Se essa terra tem tantas maldições, só tem uma origem, é o pecado. E o pecado está distribuído entre o inimigo e nós.
Não dá para jogar nas costas dele todo o problema. Senão nós estaríamos isentos. Mas quando ele nos oferece o pecado e nós aceitamos, nós somos sócios. Temos uma sociedade com ele maldita. Uma sociedade de morte, de trevas, de angústia, de choro, de mentira. Quem participa do pecado tem sociedade com Satanás. É pesado ouvir isso aí? Glórias ao Senhor. Quem participa da santidade tem sociedade com Cristo. Cada um tem que saber para onde ele está colocando o seu investimento. Onde ele está fazendo os seus investimentos. Tudo que se vê nasceu do pecado. Todo choro nasceu do pecado. Isso não quer dizer que quem está doente pecou para ficar doente. Eu não quero dizer isso. Eu quero dizer que toda doença nasceu por causa do pecado. Não quer dizer que toda doença foi provocada pelo pecado de quem se adoeceu. Não é isso. Mas não haveria a mínima chance da doença existir se o pecado não tivesse assumido o controle da vida do ser humano. Agora estou maquiando o pecado. Coisas abomináveis, imundas, sujas, que no passado qualquer homem de uma sociedade com um pouco de brilho no rosto reprovava, hoje engole. Coisas que no passado, quando era moço, as famílias tradicionais reprovariam, não era crente não, qualquer um reprovaria, eu não aceito esse tipo de conduta, hoje aceita. Porque o pecado foi sendo servido em doses homeopáticas. Sabe por quê? Nós sofremos por causa do pecado. E só tem um antídoto, só tem um remédio único. É Jesus. É o sangue de Jesus. É a cruz de Jesus, é a morte de Jesus e a sua subsequente ressurreição. É nele que você encontra o fim das suas misérias. É nele que está o fim do seu gemido. A última lamentação sua termina em Jesus. Ele que pega as suas culpas e as minhas. Ele que paga nossas contas. É nele que você tem que absolutamente descansar. E saber de uma coisa: sem ele você está perdida. Você está perdido, você não tem a mínima chance. Esses especialistas modernos que querem ensinar um caminho do céu regado de festas, regado de festim, regado de pecados dissimulados, não o levarão ao céu, nem eles entrarão, são condutores cegos. Para entrar no céu tem que ter gemido, lágrima, mas pela busca da santidade. Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que comem à mesa com você? Esse homem era paralítico. Jesus estava em Cafarnaum. Aqui fala: ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Então estava tomado de uma multidão em volta daquela casa. Porque Jesus chamava a atenção dos simples, dos machucados. Ele não chama a atenção dos grandes. Sabe por quê? Porque para olhar para Jesus, tem que abaixar o olhar no plano da humildade. Quem tem um olhar muito alto não olha para ele. Ele quebrou os paradigmas, mudou a história. Ele não veio para os arrogantes. Você viu o que ele fala aqui? Eu não vim para quem é justo. Mas não quer dizer que alguém fosse justo, hein? Porque ele falou: não, nenhum justo, nenhum sequer. Eles se achavam justos. Eu não vim para os justos. Eu vim para os pecadores. Eu vim para os doentes. Sabe a parábola que ele falou? Eu fiz uma festa, chamei meus convidados, mas eles não aceitaram o meu convite. Eu também agora não vou deixar eles entrar. Sai aí pelo campo, sai pelas ruelas, sai pelos cantos da cidade. Vê quem está chorando. Vê o manco, o ressecado, o doente.
Vê quem está gemendo, só pedindo socorro. Fala que eu estou convidando para a festa. Fala que ali na mesa tem muito assento. E fala que eu sou meu convidado. É isso que aconteceu conosco. Fomos chamados para o banquete do perdão. Bem-aventurado aquele que aceitou o convite do Senhor. Esse homem tinha alguns amigos. 4 amigos, pelo menos aqui não são enumerados. Levaram eles até Jesus. Tem muitos amigos levando as pessoas para os bares, para as baladas, para os motéis, para as ilusões, para a fantasia da vida. Os bons amigos levam as pessoas até Jesus. Leva seus amigos até Jesus. Leva os teus amigos, as tuas companheiras, leva os teus companheiros até Jesus. E não precisa ser os de fora só, não, os de dentro. Tem muitos aqui de dentro, temos que ser levados a Jesus outra vez. Esqueceram onde caminhavam. Já não pisam nas mesmas pisadas antigas. Já têm os pés extraviados. Já se acostumaram com o mundo. Já se misturaram com o mundo. Já ficaram mornos. Leva seus amigos para Jesus. Esses 4 amigos pegaram um homem paralítico numa cama e tentaram levar ele até Jesus. Mas não tinha a mínima chance, é tanta gente. Deu volta naquelas entradas, subiram com ele em cima do telhado, tiraram as telhas, fizeram um buraco lá em cima. Que determinação, que fé. Fé dos amigos, fé do paralítico. Ainda tem uma cena, né, irmãos, inusitada, que descer aquele homem numa corda, só pode ser numa corda. De repente, todo mundo lá dentro, aparece um homem descendo do teto numa corda, em cima de uma maca. Os amigos devem ter gritado: olha ele aí para nós, Jesus! Socorre esse homem, nosso amigo! Tem uns homens diferentes, né, irmãos? Irmãos, é por isso, irmãos, que tem salvo e condenado, sabiam? É por causa disso. É o homem que faz escolha. Deus não quer que ninguém peque. É tanto Ele não quer que Ele colocou Jesus para morrer em nosso lugar na cruz. O chamado é universal. Quem quiser o Senhor Jesus, as coisas têm controle, têm saída, têm solução. Chegaram com Ele até Jesus. Ninguém podia falar nada porque é uma invasão, mas era um paralítico. Todo mundo ficou parado observando o que vai acontecer. E lá dentro tinha os especialistas na lei, os religiosos de plantão, os homens que conhecem tudo. Essa terra está cheia de gente que sabe tudo. São sabichões. Né? Os sabichões estavam lá. Mas eles não estavam lá porque eles amavam Jesus. É porque eles queriam achar oportunidade contra Ele. Hipócritas. É o que eles eram. A palavra que eles esperavam lá de cima, aqui embaixo, era aquele poder maravilhoso. Levanta-te! Eles queriam escutar essa palavra. Mas não escutaram. Antes, pelo contrário, só falou uma palavra totalmente inesperada. Os teus pecados te são perdoados. Aquilo foi um espanto e aqueles escribas começaram a não abrir a boca, hein? Porque estava cheio de discípulos em volta, eles não queriam encrenca, né? Agora só faltava esse Senhor me perdoa pecado, isso é blasfêmia. Só que Jesus Cristo, Ele não escuta as suas vozes que são pronunciadas, Ele escuta os pensamentos secretos. Ele escutou os pensamentos deles. A mais magnífica sorte que um ser humano pode encontrar na sua vida é essa palavra: os teus pecados estão perdoados. Nada é maior do que isso, irmãos. Isso equivale a quitar uma dívida impagável. E ainda mais, equivale a ter uma amizade com Deus para sempre. É sobrenatural. É maravilhoso demais.
Você está perdoado. Glórias a Jesus. Irmãos, na comunhão dessa palavra, tem uma palavra para alguém aqui dentro e alguém aí fora. Os teus pecados, mais uma vez, te são perdoados, no nome do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Esse é o perdão de Jesus, que enche as trevas de medo. Quando os agentes da treva pensam que venceu, vem Jesus e perdoa, e tudo tem que mudar. O perdão você alcança hoje mais uma vez na pregação dessa palavra. Receba o perdão de Jesus. Jesus mais uma vez te perdoa, vida nova. Sigamos avante, diz o Senhor. Eu sinto o Espírito de Deus pulsar no meu coração. Alguém recebe um perdão hoje e recebe essa palavra e fala para você mesmo: eu não tenho dívida mais com as trevas. Jesus quitou minha dívida hoje outra vez. Glórias a Jesus. Recebe a virtude dessa palavra, homem, mulher, aqui, aí fora, recebe o poder dessa palavra. As trevas não têm parte contigo. A sua sociedade é com Jesus. A sociedade com o pecado acabou. Quem tem sociedade com o pecado tem sociedade com o inimigo. Quem tem sociedade com a santidade tem sociedade com Cristo. Vamos afinar nossa sociedade com Jesus Cristo hoje aqui. Afinar nossa comunhão com Ele. Os teus pecados estão perdoados. Isaías falava: se seu pecado for vermelho, vermelho como o carmesim, eu faço ele ficar branco igual a neve. Se ele for vermelho, vermelho ou roxo, qualquer que ele seja, eu faço ele ficar branco igual a pura neve. Só Ele pode fazer isso. Não tem nenhum anjo no céu que pode perdoar pecado. Nem o maior querubim do céu pode perdoar pecado de um simples homem, não pode. Nem toda estrutura celestial pode perdoar pecado de um ser humano. O único que pode perdoar pecado é Jesus, o nosso Senhor. O homem alcançou tudo o que ele precisava, mas os murmuradores estavam ali assentados, alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, fez uma pergunta para eles. Eles não entenderam a extensão dessa pergunta. Essa pergunta é muito profunda para um hipócrita entender. É muito profundo para um doutor de plantão entender. Mas você pode entender essa pergunta. O que é mais fácil eu fazer? Perdoar o pecado desse homem ou mandar ele ficar bom? Olha, para mandar ficar bom, alguns profetas eu já dei essa autoridade para eles fazerem isso. É isso que eu estava dizendo. Elias, Eliseu, até os ossos de Eliseu ressuscitaram morto. Caiu um soldado morto no túmulo de Eliseu, só tinha osso, bateu no osso e levantou ressuscitado. Então esse poder de curar, Paulo tinha. A sombra de Pedro curava. O lenço de Paulo exorcizava demônio. Vocês estão entendendo o que ele está falando? O que vocês estão achando mais difícil? Vocês estão achando difícil eu perdoar pecado? Agora vocês acham que é mais difícil eu fazer ele andar? Muitos ministros meus do passado fizeram isso. Agora perdoar pecado, eu pergunto para vocês, queridos, vocês já leram na Bíblia onde alguém perdoa o pecado do outro? Ninguém nunca jamais perdoou o pecado. O pecado é imperdoável, se não por Jesus. Olha, não para aqueles escribas, mas para que vocês saibam que eu tenho poder de perdoar pecado. Vou fazer uma coisa muito simples. Homem, quem está numa cama, irmãos, não consegue mais andar, tem que fazer fisioterapia. Os músculos, eles todos ficam atrofiados. A pessoa não fica nem de pé, fica zonza. Olha o que ele falou com ele.
levanta-te, toma a tua cama e vai embora. Vai você e o cativeiro seu nas suas costas, para todo mundo ver você com a cama nas costas e perguntar: o que aconteceu? Tem um homem chamado Jesus, pagou minha conta, me fez ficar bom, e eu estou levando agora aquilo que me carregava, eu carrego agora. A autoridade dele é plena, total. É muito maravilhoso, né, irmãos? Muitos esperavam ouvir uma palavra e escutar outra. Escutar melhor sem perceber. Ele encontrou, olha a simplicidade, ele viu Levi, que é Mateus, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse: segue-me. Já viu alguém formar discípulo assim? Segue-me. Pedro, larga sua rede, vem comigo. Vou fazer você virar pescador de homem. Segue-me. Hoje tem um convite para alguém que escuta esse culto, aqui e longe. Segue-me, diz o Senhor. Você que escuta essa palavra, segue-me, te diz o Senhor. Siga Jesus Cristo a partir de hoje. É a coisa mais maravilhosa que existe. Segue-me. Ficou um seguidor bom, escreveu um evangelho. Mas eles tinham um problema com ele. Ele era simples demais. Eles tinham um problema com ele que ele se misturava demais. Eles tinham um problema com ele que ele não era político. Ele não fazia política. Ele não agradava os poderosos. Ele não bajulava os influentes. Não. É o verdadeiro homem. Como é você? Você é bajulador ou é um homem íntegro? Bem-aventurados são os íntegros, que não estão aqui para bajular ninguém, mas fazer a verdade de Cristo prevalecer. Deus nunca gostou de bajulador, de adorador. Ele gosta de homens e mulheres íntegras, limpos de mão e puros de coração. Publicano, pecador, começaram a falar. Os escribas e fariseus, os doutores, os especialistas em Deus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que bebe ele com os publicanos e pecadores? O Senhor voltou-se para ele e falou assim: olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Sabe por que eu bebo com pecador e publicano? Porque quem precisa de médico é o doente. É o doente. Quem vai no consultório médico é porque está querendo fazer uma consulta preventiva ou porque está doente. Mas esse caso aqui estava dizendo o seguinte: eu vim para quem está doente. Esses homens estão doentes, a doença deles é o pecado. Agora só eu tenho solução para isso. Eles não têm. É aquela serpente no deserto, que já falamos sobre ela aqui. Não é? Aqueles homens foram picados de uma víbora ardente no deserto. Eles estavam morrendo. Moisés falou com ele: levanta uma serpente de metal, prenda ela no alto de um mastro, e todo mundo que for picado pela serpente, você corre com ele rapidamente e manda ele olhar para aquela serpente levantada na madeira. Quando ele olhar, eu tiro o veneno do corpo dele, da serpente. É aqui, ó. Era a figura de Jesus. Eu estou indo subir na madeira, na cruz. E quando eu for crucificado, eu vou tirar o veneno da serpente da minha igreja. O veneno vai sair. Quem olhar para mim vai ficar purificado. Eu vim para quem está doente. As pessoas que acham que estão muito bom, não precisam de Jesus. Precisa depois só do inferno, mas de Jesus não. Agora, quem confessa que está doente, ele precisa de Jesus. Ele vai receber o céu como herança. Não vim chamar os justos. E outra vez, eles começaram a reclamar outra vez, dos discípulos. Por que os discípulos seus não jejuam? Porque o judeu religioso, o ortodoxo, pelo menos 2 vezes por semana ele jejua. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pode, porventura, os filhos das bodas, as bodas é a festa, né?
Pode os filhos da festa jejuar enquanto está junto com eles o esposo? Vai ter um casamento muito bonito. Não é agora, mas a festa que antecede o casamento está acontecendo. O esposo está junto com seus amigos. Você acha que na hora da festa alguém vai fazer jejum? Não vai fazer jejum. Nós estamos fazendo uma festa aqui, que é a festa do reencontro meu com as minhas ovelhas. Mas vai ter um casamento. O casamento não é agora. Lá na frente vai ter um casamento. Mas, enquanto eu estou em festa, enquanto eu estou aqui na terra, enquanto eu não for pregado na madeira, nós estamos em festa, em bodas. Agora, eles vão fazer jejum agora? Para que se eu estou do lado deles toda hora? Mas olha o que ele fala. Mas dias virão em que se lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Anunciou o jejum futuro. Nós temos que aprender o jejum, viu, irmãos? Está aqui, ó. Jejum é a ordenança de Jesus, ele assinalou. Quando eu for tirado, eles vão aprender a jejuar. Agora não. Você sabe de uma coisa? Ele falou. Se eu pegar um remendo num pano muito velho, um pano muito novo, quando eu costurar nele, vai rasgar o pano inteiro. O pano novo é muito mais resistente do que o velho, que já está roído. Agora eu vou pegar um vinho novo, colocar num odre velho. Odre é assim, irmãos, é um cantil de couro, onde se coloca um vinho novo. E o vinho, pela fermentação natural dos gases, ele expande. E aquele couro fica muito esticado, porque houve uma expansão de gases. Ele fica lá dentro, no seu limite. Agora, se colocar um outro vinho novo, na segunda expansão, o cantil, o odre, rompe e perde todo o vinho. Eu não vou colocar um vinho novo no odre velho. Eu estou com uma doutrina que vocês não entendem ela direito. Mas eu não posso colocar no coração seus. O coração seus, ele já fermentou com pecado. Não adianta, eu não vou colocar meu vinho aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um vinho novo, num coração novo. Ele anunciou o novo nascimento. Que ele falou para Nicodemos, necessário tinha nascer outra vez, Nicodemos. Quem crê em Jesus, nasce outra vez. Você crê em Jesus? Você nasceu outra vez. Você que está ouvindo essa pregação, você pode aceitar Jesus como seu pessoal salvador? Você vai nascer outra vez se você aceitar. Se você aceitar Jesus Cristo como seu pessoal único e suficiente salvador, você nasce outra vez. E ele coloca vinho novo dentro de um coração novo. Uma pessoa quando nasce outra vez, ela tem novos hábitos, porque ela é outra pessoa. Tem novo jeito de olhar o mundo. Tem novos amigos. Aqui está uma rede boa de amigos. Quem nasceu outra vez, preserve esse nascimento. Quem não nasceu, aceita um chamado para nascer outra vez hoje. Acredite em Jesus e você vai nascer outra vez. Deus seja louvado.